Olá, estamos de volta e vamos agora abordar um pouquinho mais aprofundada a parte da Comissão Mista de Orçamento, da CMO. Eu disse que existem vários lugares, vários setores aqui no Congresso Nacional que formam as comissões temáticas, Comissão da Educação, Comissão da Saúde, Segurança Pública, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, tá? CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E existe a CMO, Comissão Mista de Orçamento, que é composta por deputados e senadores. Mas vamos adentrar um pouquinho mais na CMO. A CMO é composta por 40 membros. 1, 2, 3, 4 e um zerinho aqui. 40 membros titulares e suplentes. O que é um suplente? É um reserva. É uma pessoa, um parlamentar que substitui quem não puder estar lá no momento de uma votação. Então é um membro suplente. Então, ao todo, são 80 membros que compõem a CMO. Desses 40 membros titulares, 30 são deputados federais e 10 são senadores. Desses 40 membros suplentes, 30 são deputados federais e 10 senadores. Então eu tenho 30 deputados titulares e 30 deputados suplentes. 10 senadores titulares e 10 senadores suplentes. Pois bem, a CMO é tão importante que ela tem um colégio de líderes parlamentares só para ela. O que seria um colégio de líderes? É um grupo de parlamentares que vão discutir as estratégias de votação de determinado momento. A CMO tem um só para ela, o Senado tem um só para ele, a Câmara tem um só para ela. Então a CMO é tão importante que ela tem um colégio de líderes só para tratar dos interesses da comissão, dos interesses do orçamento, do seu interesse, do seu dinheirinho. Pois bem, além disso, a CMO tem um regimento interno próprio, a Resolução 01 de 2006. Lá vai trazer todo o regramento regimental, constitucional e orçamentário do Brasil. Vai dizer quantas emendas um parlamentar tem direito, que eu vou te contar daqui a pouco, não saia daí. Vai dizer que um parlamentar que é membro da CMO no ano de 2025 não pode ser membro em 2026. É sério, David? Não pode? Não pode. Se um deputado for membro da CMO em um ano, ele não pode ser membro no próximo ano. Tem que haver alternância de poder. Quando um deputado é presidente da CMO, necessariamente, obrigatoriamente, um senador tem que ser o relator do orçamento. E vice-versa, quando um senador é presidente da CMO, obrigatoriamente, um deputado vai ser o relator do orçamento. Peraí, David, peraí que agora você complicou. Peraí, você estava ouvindo até bem. Relator, o que é isso? É um cargo? Exatamente. Toda matéria, todo projeto de lei, ele tem duas figuras importantíssimas. A primeira figura é o autor, ou seja, quem fez, quem propôs, quem apresentou o projeto. A segunda figura é o relator, que é quem vai dizer o que pensa a respeito daquele projeto. A figura do relator é importantíssima, porque ele vai pegar o projeto e vai analisá-lo. E vai dizer, olha, esse artigo aqui eu acho legal, vamos manter. Esse artigo aqui, ele está bom, mas vou melhorar. Esse artigo aqui eu não gostei, vou retirar. Esse artigo aqui está mediano, vou modificar. É o relator que define quando que as matérias serão apresentadas. E no orçamento, no seu dinheirinho, é do mesmo jeito. Existe o relator do PPA, existe o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e existe o relator da Lei Orçamentária Anual. E é ele que vai dizer quanto de dinheiro que será aplicado na saúde, quanto de dinheiro que será aplicado na educação, quanto de dinheiro que será aplicado em segurança pública, o relator da LOA. E o relator do PPA? Se iremos duplicar a BR-262 lá no Espírito Santo. Se iremos ampliar
o metrô de São Paulo. Se iremos construir uma nova usina hidrelétrica no Vale do Jequitinhonha, lá no Rio São Francisco. Se iremos construir um novo hospital na capital maranhense. Relator do PPA. E o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ele irá relatar as regras para gastar o orçamento, que é a lei orçamentária. Ele que vai dizer, tal coisa pode fazer, tal coisa não pode fazer. É o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Pois bem, nós dissemos então, trouxemos aqui para você que existem 3 leis orçamentárias no Brasil. PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós trouxemos aqui também que elas são tratadas na CMO, Comissão Mista de Orçamento, e que a CMO é composta por 40 membros titulares e 40 membros suplentes. Dissemos aqui também da figura do relator, que o relator é quem vai dizer o que vai conter no projeto. Trouxemos para você que o governo é o autor dos projetos de lei orçamentários. O governo é o autor. É o governo que traz lá no projeto dizendo o que quer fazer com o dinheiro. E o parlamentar vai ser o relator. Trouxemos aqui a alternância de poder da CMO, dizendo que quando um presidente é deputado, o relator é um senador. E vice-versa. Quando o presidente da Comissão Mista de Orçamento da CMO for um senador, o relator do orçamento será um deputado. Alternância de poder. Dissemos também que quando um deputado fizer parte do corpo da CMO no ano de 2025, ele não poderá ser reconduzido em 2026. Dito isso, nós vamos agora adentrar aquela partezinha interessante que você não deve estar interessado, que desde o primeiro momento que você acessou essa nossa aula aqui, você escutou e a sua antena ficou ligada, que eu sei. Você está assistindo Andréa Sadi, você está assistindo o Camarote lá na Globo News, falando de emenda parlamentar todo dia. Você vê a Dani também lá na CNN, falando que as emendas, que o ministro Flávio Dino bloqueou o orçamento, que não vai pagar as emendas, e você fica de antena. O que são essas tal de emendas, pelo amor de Deus? Onde é que nós vamos parar? O Brasil não vai ser sério. Vamos falar sobre isso? Vamos tratar desse assunto? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que são emendas parlamentares? O que são? O que é uma emenda parlamentar? Como é que ela surge? Como é que isso vira dinheiro? Como é que chega na ponta? Lá no artigo 166 da Constituição, vai estar dizendo assim, ó, da receita corrente líquida, 2% será destinado para emendas parlamentares impositivas individuais. Aí vai vir logo abaixo, da receita corrente líquida, 1% será destinado para emendas impositivas de bancada. Mas antes de falar disso, eu vou te falar uma coisinha. Eu estou te explicando aqui o que são emendas. E eu vou te dizer, logo em seguida, além de explicar o que são emendas, quais os tipos de emendas. Emendas parlamentares é nada mais, nada menos, você aí, João, você, Rafael, você, Augusto, é você mesmo, Augusto, tá me assistindo aí, Fernando? Vira pro seu deputado, pro seu vereador, pro seu senador e faz aquela perguntinha assim, ó, o que você fez? E ele escuta isso e olha e fala, o que eu fiz? Mas eu sou do Poder Legislativo, eu tô lá para legislar. Você, povo, você, Fernanda, você, Maria Augusta, você cobra do seu parlamentar o que ele fez. Quando você vai numa festinha, naquela quermesse, lá no São João, lá no interior da Bahia, quando você vai a um campeonato de skate e topa lá com um deputado e faz essa pergunta, ou quando você entra lá na rede social, lá no TikTok, lá no Instagram, o que é que você fez? O parlamentar brasileiro se sentiu acuado. E até 2014, não existia essa figura da emenda parlamentar como ela é hoje. Existia sim a destinação de recursos, mas não da forma como é, que é a emenda impositiva.
Até 2014, o parlamento brasileiro analisava o PPA, a LDO, a LOA, emendava, botava a sua opinião, aprovava o PPA, a LDO e a LOA. Mas ele não tinha a participação ativa que ele tem hoje. Em 2014, o parlamento percebendo isso e tendo essa cobrança da sociedade com a perguntinha que eu acabei de falar, qual é? O que você fez? O parlamento olhou assim e falou, peraí, deu essa bela ajeitada na gravata que eu vou fazer aqui agora, olhou no espelho e falou, poxa, eu recebo o orçamento, eu emendo o orçamento, eu analiso o orçamento, eu voto o orçamento, eu aprovo o orçamento e eu não participo ativamente do orçamento, mas sou cobrado pelo orçamento. O povo brasileiro não chega em mim lá naqueles eventos, lá na missa de domingo com o Padre Jonas, descendo o malho e fala lá no final da missa, ô deputado, parabéns por aquele projeto de lei maravilhoso que o senhor apresentou. Ô senador, parabéns por aquele relatório sensacional que o senhor apresentou e mudou minha vida. Nananina não. Ô vereador, parabéns! O senhor foi o responsável por aquele projeto de lei que alterou o sentido das vias, que antes era mão única e agora é mão dupla. O povo não liga para isso. Então você, Miguel, você, Helena, você, Rafael, que fez com que o político brasileiro entendesse que ele tinha, sim, que participar ativamente da destinação de recursos. E aí, lá em 2015, criou-se a Emenda Constitucional 86, que dizia 1,2% da receita corrente líquida será dividida igualitariamente entre os membros do Congresso Nacional. Ué, peraí, David, eu tô prestando atenção, vou voltar, eu tô no YouTube, peguei você, hein, David? Agora você falou que era 2%, meu parceiro, agora você está dizendo que é 1,2%, que conversa é essa? Cadê esses 8%? 0,8%? Eu te digo, houve uma alteração da Constituição. E essa alteração ocorreu em 26 de dezembro de 2022, Emenda Constitucional 126. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco, nós estamos agora explicando os tipos de emendas. E aí, o parlamentar, vendo toda aquela sua articulação política, aquela sua participação no orçamento, criou a Emenda Constitucional e deu uma nomenclatura a ela. Emendas impositivas individuais. E o que seria isso? A impositividade da emenda, ela não dá e não traz ao governante, ao presidente da República, e eu toda hora tenho que falar isso para vocês, que eu estou falando de deputado e senador, deputado federal, não é estadual, que senão falaríamos governador. Então, quando eu falo presidente da República, eu estou falando deputado federal e senador, ok? Não dá ao presidente da República a obrigatoriedade de pagar o recurso, mas dá sim um compromisso assumido que, caso o beneficiário daquele recurso, sim, você aí do município de Pindamonhangaba, o município é beneficiário de um recurso, de uma emenda, e cumpriu com tudo aquilo que a legislação o obriga, com tudo aquilo que a legislação pede, ele passa sim a ser um beneficiário, um credor, um ente federado com direitos a receber recurso do erário, recurso do governo federal. Ok? Mas isso não gera um precatório, por exemplo. E eu não vou falar disso aqui numa aula de economia. E eu não fiz uma promessa para você que acho que é hora de fazer isso. Você que chegou até aqui, você merece escutar isso. Continue. Não desliga não, porque a nossa linguagem vai ser o tempo todo assim. Uma linguagem tranquila, uma linguagem fácil, uma linguagem didática. Eu não vou ficar falando termos técnicos aqui, eu tenho que falar uma coisa ou outra de legislação para você ter um embasamento. Mas eu não vou ficar falando termos técnicos, juridiquês.
Essa não é minha pegada. Minha pegada é ser didático. Voltando. O parlamentar criou a emenda constitucional 86, onde deu impositividade às emendas e o cálculo era 1,2 da receita corrente líquida dividido igualitariamente por 594. E eu vou te explicar duas coisas agora. Primeiro de tudo, por que esse número 594? Que número é esse? 594. Por que não 595? Por que não 550? O que são esses 594? O Brasil tem 513 deputados federais. Isso está na Constituição também. E o Brasil tem 81 senadores. Está na Constituição também. 513 deputados é porque estados que têm uma população menor, uma quantidade de eleitores menor, tem até 8 deputados federais. No mínimo 8, quer dizer. No mínimo 8. E estados que têm uma população maior, que hoje nós só temos um que tem este número, tem até 70 deputados federais, que é o estado de São Paulo. É o único que tem 70. O restante não, que também são grandes, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, não tem essa quantidade toda, ok? E aí tem um númerozinho lá, se a gente for adentrar nisso aí, eu vou ter que explicar por quê, como é que é feito o cálculo. Nossa, aqui a gente não tá para isso, tá para falar de emendas, ok? E senadores, por que o número 81? Porque são 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. 27 vezes 3, que foi o número que eu falei agora, 3 senadores por estado, dá 81. Multiplica aí para você ver. 3 vezes 27, 81. Soma 81 com 513, dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Fala aí, Mariana, fala. 594. 594 parlamentares. Então eu pego um dinheiro de outra coisa que eu falei que vou explicar, que eu falei que ia explicar duas coisas. Então, primeiro foi o número. E divido por 594. E qual é a outra coisa que eu vou explicar? A tal da receita corrente líquida, ou uma sigla RCL. Se tiver, e eu acredito que tenha, algum economista ou alguém da área, por favor, tapa os ouvidos, que eu vou ser um pouco raso no conhecimento agora. Talvez até inocente. Mas não fica com raiva de mim, não. Me dá esse voto de credibilidade aí, vá. Porque a gente tem que nivelar o conhecimento para a maioria das pessoas. E nem todo mundo tem o seu grau de conhecimento economista. Vou explicar aqui rapidamente, de uma forma grotesca, ok? Uma forma rasa, uma forma até inocente, e pedindo perdão e desculpa para os economistas, o que seria a RCL? O que é receita corrente líquida, esse número para chegar ao valor das emendas? A RCL nada mais é que um dinheirinho, um valor que se chega depois que o governo paga as despesas obrigatórias. Imaginemos aqui uma grande padaria. O Brasil não é uma padaria. O Brasil é um estado, ok? É uma federação. Mas vamos imaginar uma grande padaria. Essa grande padaria, ela tem que produzir pão. Mas ela não vende só pão. Ela vende rosca, ela vende pão de queijo, ela vende refrigerante, ela vende suco. Tem umas que vendem até refeições. Mas, para vender estes produtos, ela tem um custo. Ela tem que comprar farinha de trigo, ela tem que comprar ovo, que tá caro pra caramba, né? Fala baixo. Ela tem que comprar óleo, tem que pagar internet, pagar salário de funcionário, energia. São custos. E aí, depois que ela paga tudo isso, sobra lá um dinheirinho de lucro. Depois que o Brasil, o governo brasileiro, paga títulos da dívida, salários, aposentadoria e uma série de outros custos, repito, por favor, economista, não taca o sapato na tela do seu computador, não me xinga, minha mãe é gente boa, minha mãe é tão boazinha. Mas depois que o governo paga essas coisas, sobra um dinheirinho. Desse dinheiro, até a emenda constitucional 126 de dezembro de 2022, pegava-se 1,2% e dividia por 594. Chegava-se um montante. Este valor era o valor que cada parlamentar tinha direito de alocar, de colocar, de destinar na lei orçamentária. Então, este valor, o parlamentar ia expressar a sua vontade política orçamentária de aplicação de recurso público. Peraí, vamos lá. Eu tô começando a
acompanhar seu raciocínio, David. Olha, o negócio não é tão difícil e tão chato, não. Então você está me explicando que até 2015 não existia essa obrigatoriedade de emenda impositiva, mas que o parlamento participava. Isso mesmo. Aparelhinho mostrando para você, dentinho feio, muito bem. Beleza. Fez a emenda, transformou em positivo. Yes. E o cálculo é, o Brasil é uma padaria. Não, o Brasil não é padaria. Depois que paga todas as dívidas, isso. Sobra um dinheirinho, isso. E divide por 594. É assim até hoje? Não é assim até hoje, porque mudou a regra. 2022 mudou. Vamos chegar lá, vamos com calma. Estamos tratando aqui da emenda impositiva individual. Ok? Que originou-se com a emenda constitucional 86 de 2014. E aí teve validade em 2015. Pois bem, te expliquei como é que chega no cálculo. Como é que chegava, mas aumentou. O que aumentou? O que mudou? O que era 1,2 virou 2%. E o que era dividido igualitariamente por 594, hoje não é mais assim. Lá no artigo 166 da Constituição vai estar dizendo, hoje, atualizado, 2% da RCL, sendo 1,55% para deputados federais. Então, do dinheirinho que você encontrou, você pega 2% dele, chegou no montante. 1,55% desses 2%, divide por 513 deputados. E 0,45% desse dinheirinho, que não é dinheirinho, é um dinheiro razoável, divide por 81. Eu ri aqui porque estou falando dinheirinho e não é um montante considerável. Tudo bem? Hoje, para o orçamento de 2025, por deputado, 37 milhões. Sim, 37 milhões. Por senador, 67 milhões. Então, se você entender isso que eu estou te falando aqui, você pode entrar em contato com o seu senador, com o seu deputado e falar, olha, aqui a minha rua está toda esburacada. Coloca uma emenda aqui para resolver esse buraco. Olha, eu moro numa zona rural, é uma estrada de terra, quando chove vira uma lama. Coloca um dinheirinho para resolver essa estrada vicinal. Olha, o posto de saúde lá perto de casa, falta de tudo, não tem nem maca para atender os pacientes. Coloca lá uns equipamentos de saúde. Olha, a minha escola, poxa vida. Rapaz, nesse calorão que tá fazendo, será que não tem como a gente reformar o telhado e colocar um ar-condicionado? Comprar tablet? Melhorar as carteiras? Tudo isso se faz com emenda parlamentar. E você cobra o parlamentar. Ele tem 37 milhões se for um deputado federal e 67 milhões por ano, não é por mandato, para colocar recurso para você. Ainda existe mais um detalhe, que vai estar lá no artigo 66 da Constituição também. Lá vai estar dizendo que, deste montante, eu não falei que é 37 milhões para o deputado e 67 para o senador por ano, deste montante, metade, eu disse metade, 50% obrigatoriamente, ou seja, o parlamentar não tem opção, colocar na área de saúde. Eu não acredito, David. Peraí, você está me dizendo que o parlamentar tem uma grana dessa por mês, que um deputado é 37, o senador é 67 por ano, e a saúde na minha cidade é desse jeito? Não dá para acreditar. Gente, tudo começou com uma cobrança. O povo cobrando o parlamentar. Isso é fato, não sei o que estou dizendo. Eu trabalho aqui há muito tempo. E eu percebi, eu vivi este momento de transformação. Eu entrei antes de ser assim, acompanhei o processo de mudança e estou pós-mudança. Então eu vi o antes, o durante e o depois. E tudo originou-se com a cobrança do povo. Se metade do recurso que o parlamentar tem direito por ano é obrigatoriamente, ele não tem opção, para a área de saúde, por que a saúde é tão caótica? Algo de errado não está certo. Eu encerro por aqui esse primeiro momento e a gente vai voltar com outra gravação, dando mais explicações.